Bom dia, tudo bem? Vou continuar as dicas sobre relacionamentos. O que toda mulher inteligente deve saber, de Steven Carter e Julia Succo. Vamos ver qual vai ser a dica de hoje. Que Deus abençoe o seu próximo relacionamento. Amém? Que dê em casamento. As mulheres inteligentes sabem que, embora você possa ser a mulher certa, o homem errado continuará sendo sempre o homem errado. Olha, ele dá um exemplo aqui. Ellen gosta de se considerar inteligente, atenciosa e prestativa. E ela é. Desde pequena, ela ouviu as pessoas se referirem a determinados homens difíceis usando a frase: ele ainda não encontrou a mulher certa. Em todos os seus relacionamentos, Ellen tentou ser a mulher certa. Uma parte dela acredita piamente que, se ela for suficientemente boa, tolerante e prestativa, será recompensada com o amor de um homem difícil. Neste exato momento, ela está se esforçando muito para esquecer o Ted, que partiu seu coração. Antes de partir o coração de Ellen, ele tinha partido o coração de Janete. Antes de partir o coração de Janete, tinha partido o coração de Anne. Antes de partir o coração de Anne, tinha partido o coração de Jéssica. Portanto, por que Ellen achou que seria diferente com ela? Quando Ellen conheceu Ted, ele ainda estava terminando o relacionamento com Janete, que, segundo ele, fazia cenas e o deixava maluco com seus telefonemas. Ted explicou que, embora ele e Janete fossem incompatíveis, ele se sentia culpado por ter deixado o relacionamento continuar por tanto tempo. Um amigo comum disse a Ellen que Ted tinha sido cruel com Janete, e em uma festa uma pessoa puxou-a de lado para adverti-la de que se tratava de um destruidor de mulheres. Ellen não ficou surpresa. O próprio Ted tinha lhe falado de seu terrível histórico com as mulheres. Eita! Tá interessante. Na realidade, ele às vezes se perguntava se conseguiria ter uma vida sentimental normal algum dia. No entanto, as histórias que ele contou fizeram Ellen acreditar que todas as mulheres que Ted conhecera antes tinham problemas sérios ou alguma deficiência. Ele contava histórias horríveis sobre essas mulheres. Uma ficou tão descontrolada que jogou tudo o que havia dentro dos armários pela janela. Outra lhe telefonava todas as noites à meia-noite e desligava assim que ele atendia. Outra, ainda 2 anos após terem terminado, fazia uma cena cada vez que o via acompanhado de uma mulher. Ellen acreditava que com ela seria diferente, que ela era especial para ele, e Ted alimentava essa convicção. Repetia que ela era a mulher mais carinhosa e atenciosa que ele conhecera. Por isso, Ellen não deu muita atenção à fama do namorado. Concluiu que Ted nunca encontrara a mulher certa e, é claro, estava convencida de que era essa mulher. Achava que tinha um bom relacionamento e acreditava que com ela tudo seria diferente. E durante algum tempo foi mesmo. Os dois tinham muitas coisas em comum, concordavam na maioria das ocasiões e tudo parecia quase mágico. Até o dia em que Ted parou de considerá-la uma pessoa especial e passou a tratá-la exatamente como fizera com as outras mulheres que passaram por sua vida.
Depois de 2 meses, ele estava dizendo a uma outra mulher que ela era especial e que Ellen, assim como Janete antes dela, estava fazendo cenas que o deixavam louco. Uau! Parece que o homem errado talvez tenha esse poder de deixar você louca, tipo, sem compreender o que ele quer, sabe? Talvez pela falta de coerência, porque fala uma coisa, faz outra, ou porque falou uma coisa no início do relacionamento e já está fazendo outra, porque não cumpre o que promete, porque é desleal, porque está te traindo e você, as suas antenas estão assim, ó, sabe, apitando. E, enfim, e aí é como se algo dentro de você dissesse, e fora também, né? Você começa a perceber muitas coisas erradas. E talvez aí você não saiba se acredita no que a pessoa fala ou no que você está vendo, sentindo, pressentindo. E as coisas, elas começam a se confirmar, sabe? Os seus medos começam, infelizmente, os seus medos começam a se confirmarem. Daquilo que você tanto temia, é que você talvez, através de intuição, porque assim, escute a sua intuição, sabe? Às vezes a gente começa a ir contra a nossa intuição. E vai ficando apaixonada, né? Muitas vezes, a gente tem, né? Quando a gente conhece a pessoa, a gente tem intuição de alguma coisa e a gente nem sabe por quê. Em um dos meus relacionamentos, eu lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele foi... E eu não sabia de onde vinha aquilo. Não sei se foi Deus que me falou, não sei. E eu não tinha por que achar aquilo. Eu lembro que eu perguntei para ele assim, quando eu estava conhecendo ainda, acho que uma das primeiras conversas, uma das minhas primeiras perguntas para ele foi: você é nervoso? E eu não sabia, juro, eu não sabia como eu sabia aquilo. E ele era muito nervoso, explosivo. E sabe quando você tem uma verdade dentro de você que você não sabe de onde vem? Porque eu fui conhecendo a pessoa parecia tão doce, tão calma. E eu olhando daqui, lembrando uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele foi: você é nervoso? Porque eu não sei de onde vem essa informação, porque eu tinha dentro de mim assim que ele era explosivo. E se confirmou depois. Então, assim, preste atenção, sabe? Na intuição. É claro que às vezes, né, você precisa de tempo para conhecer a pessoa. Infelizmente, eu tive tempo para descobrir que a minha intuição estava correta. Outra coisa, às vezes não, os homens, eles têm a capacidade de deixar as mulheres loucas, sim. E muitas vezes de se posicionarem tipo, eu não sei o que eu tô fazendo, sabe? E nem sempre só o homem errado, o homem certo também. Eu digo isso porque o meu pai, ele fez muito isso com a minha mãe. E o meu pai tinha muitas qualidades, mas
Eu estou lembrando agora que quando eu era criança, muitas das vezes que a minha mãe, ela ficou louca da vida com meu pai, ela tinha razão. Só que, infelizmente, agora é que eu dou razão para ela. Porque quando a gente está de fora e vê uma briga, a gente não sabe o processo que realmente aconteceu. Então, meu pai, ele tinha, assim, uns comportamentos que eu acho que ela ia tolerando, até o momento que ela ficava louca. Tipo, que ela explodia, que talvez ela achasse, eu estou falando manso, ele não está me ouvindo, não está me ouvindo. Então, se eu der uma de louca, eu acho que ele vai me escutar. Acho que era tipo isso. Como eu era criança, eu achava, nossa, minha mãe é louca, minha mãe é explosiva, coitado do meu pai. Mas hoje, pensando, e eu sendo uma mulher que já tive relacionamentos, eu sei que ele a levou à loucura. De tanto fazer a mesma coisa, sabe? E não ter mudanças. Então, sim, ele, meu pai, né, levou a minha mãe em muitos momentos à loucura. Só que esses comportamentos, o casamento só seguiu porque ele retirou da vida dele esses comportamentos, né, com o tempo. Que não era nada sobre infidelidade, graças a Deus. Mas era algumas coisas ali que ele fazia e que trazia muito sofrimento para ela. E muitas vezes a gente sofria também, sabe? É isso. Então, assim, preste atenção na intuição e todo mundo, às vezes, não só o homem, às vezes a mulher também, sabe? Vai cometer o mesmo erro. Todo relacionamento, não existe relacionamento perfeito, ninguém é a pessoa certa, completamente certa para você. O que faz um relacionamento dar certo é a sua disposição em lutar por esse relacionamento, sua disposição em mudar e reconhecer, eu estou fazendo essa pessoa sofrer. Se ela, né, essa pessoa teve um momento ali de perder a razão, de gritar, de chorar, sei lá, sabe, uma reação explosiva, extrema, pensar também, será que eu levei ela à loucura? Será que eu levei ele? Será que o que foi que eu fiz, sabe? Porque talvez essa pessoa não é uma pessoa nervosa. Bom, minha mãe era nervosa, mas como eu disse, meu pai realmente fazia umas coisas que e repetidas, né, que não eram legais. Então, pensar, né? Enfim, tem várias coisas que a pessoa pode fazer, como te ignorar, né, atrasar, faltar compromisso, em outras coisas mais. E que, às vezes, por você ficar tolerando, em algum momento você pode perder a paciência, né? Ou você termina. Meus pais poderiam ter se divorciado, sério mesmo, com esses que eu vejo, que minha mãe não estava mais aguentando. Eles poderiam sim. Até eu penso que se fosse eu não ia continuar o casamento, não. Com aquilo lá, ainda bem que ele mudou. Então, é isso. A gente, às vezes, olha as coisas assim muito rápido e a gente não compreende, né? É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.